Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por esse canal de evangelização diaconal. Sou o diácono Wagner, da Arquidiocese de São Paulo, da região episcopal Belém. Vamos então à leitura do Santo Evangelho e a breve homilia do dia de hoje, desse 16º domingo do tempo comum. É Marcos, capítulo 6, do 30 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje nos é apresentada a figura do pastor, no seu âmbito religioso, no seu âmbito social e também no seu âmbito político, Nós podemos ver que nas leituras deste domingo, 16º domingo do tempo comum, logo na primeira leitura nós observamos, esta questão dos pastores que cuidam do povo de Deus e que não estão fazendo bem ali o seu trabalho de acordo com a vontade de Deus, No tempo do rei Sedecias, isso acontecia, como Jeremias nos descreve na primeira leitura, Mas Deus não se deixa ali abalar por essas más administrações, essa falta de cuidado dos líderes, os pastores do povo, e ali fala que vai suscitar um pastor de acordo com a sua vontade, com a sua imagem. E esse pastor nós reconhecemos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz que ele é o bom pastor que cuida, ama e dá a sua vida por cada uma das suas ovelhas, Essa imagem do pastor, ela aparece com muita frequência, então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, E nós observamos isso como algo muito importante na vida do povo de Israel e para nós cristãos no dia de hoje. O nosso modelo é, de fato, Jesus Cristo, o bom pastor, da qual todos nós devemos nos espelhar, E não só se espelhar, mas daquilo que espelhamos também tornar prática de vida, os nossos fundamentos, as nossas ações na nossa vida, São Marcos nos dá uma grande lição e nos lembra a necessidade de, ao terminarmos também o trabalho, fazermos sempre uma avaliação dentro da luz, dessa luz que Deus nos oferece através de Jesus Cristo. Isso significa que muitas vezes, como escutamos no Evangelho, os discípulos voltaram realizados, de suas atividades. Lembrando que domingo passado eles foram enviados 2 a 2 e agora voltam, E como escutamos no início do Evangelho, voltam e dizem o que fizeram, o que praticaram, o que ensinaram aos povos que ali foram confiados nessa missão, Não basta sempre uma simples reflexão humana, É preciso, na missão, rezar muito, É preciso sempre estar em diálogo com o Senhor e ouvir o que Ele nos diz sempre, No nosso interior, em nosso coração. Após sempre fazermos este exame de consciência, com o nosso Senhor, há uma necessidade de um breve descanso, como houve aqui também para os discípulos, mas ao mesmo tempo nós percebemos que as multidões vinham,
de todos os lados e procuravam o Senhor, e não sobrava tempo nem para descansar e se alimentar. E Jesus é essa diferença marcante em relação aos outros pastores que nós observamos do povo de Israel. É um pastor que se compadece, que tem compaixão de todos, atende a todos e principalmente, ensina a todos a perceberem os caminhos da vontade de Deus. E depois de ensinar, certamente eles os ajudam e os milagres acontecem na vida dessa multidão que segue este bom pastor, que é nosso Senhor. O que fica para nós então, neste domingo, é essa certeza de que nada em nossa vida fica sem ser ali passado pela fé, por esse filtro da fé e também da caridade com que praticamos, ou que ainda deveríamos já ter praticado com as pessoas, Seguir o modelo de Jesus Cristo, bom pastor, ensinar, atender, parar, escutar, ir ao encontro, E aí nós entendemos, que as pessoas são saciadas pela presença e a palavra do Senhor, da qual todos nós também somos esses transmissores, E acabamos também ganhando, de certa forma, este ofício, em nome de Cristo, de pastorear, em nome de Cristo, as ovelhas do rebanho de Cristo, Então, sejamos bons pastores e pastoras, Na questão da nossa vivência da fé, na religião católica, na vida em sociedade, no ambiente de trabalho e principalmente, dentro das nossas famílias, Que possamos conduzir essas ovelhas a nós confiadas, no lugar exatamente onde estamos e vivemos nessa sociedade que precisa do exemplo de Jesus Cristo a cada vez mais, E sendo pastores, conduzir essas ovelhas à alegria da presença de Deus e do Cristo Salvador, da sua justiça e principalmente da sua caridade que é tão necessária nesse mundo que nós praticamos, Que todos possam se sentir ovelhas realizadas, porque recebem a presença, a palavra, o corpo e o sangue de Cristo que nos purifica, o seu sacrifício, Para que cada um de nós, de fato, viva como ovelhas obedientes ao único pastor da nossa vida e fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José e São Bento, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um excelente domingo. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me sempre. Amém.